São Sebastião, inspire-se na coragem de um homem que desafiou o império mais poderoso da Terra. Imagine viver em um mundo onde sua fé é motivo de perseguição mortal. Como alguém pode manter-se firme, inabalável e ainda inspirar tantos à sua volta? Hoje você vai conhecer a história de São Sebastião, o soldado cristão que enfrentou flechas e fúria imperial para testemunhar o amor a Cristo. Do seu nascimento em terras gaulesas até seu martírio heróico em Roma, prepare-se para descobrir como ele se tornou um dos maiores ícones de fidelidade e coragem da Igreja Católica. No dia 20 de janeiro, a Igreja celebra São Sebastião, que entrou para a glória em 287. Nascido em Narbonne, na Gália, Sebastião recebeu sua educação em Milão, terra natal de sua mãe. Cristão fervoroso, jamais se envergonhou de sua religião. Ao perceber as grandes tribulações que os cristãos sofriam e as perseguições atrozes a que eram submetidos, alistou-se nas legiões do imperador com o propósito de mitigar os sofrimentos de seus irmãos em Cristo. Sua figura imponente, prudência e bravura conquistaram o imperador, que o nomeou comandante da guarda imperial. Nesta posição elevada, Sebastião tornou-se um grande benefator dos cristãos encarcerados. Com acesso livre a todas as prisões, ele visitava as pobres vítimas do rancor e ódio pagão, oferecendo palavras de consolo e presentes para animar os candidatos ao martírio. 2 irmãos, Marcos e Marceliano, estavam prestes a renegar sua fé por pressão de seus pais e parentes. Ao saber disso, Sebastião os procurou e, com palavras cheias de fé, os reanimou, encorajando-os a perseverar na religião e a sacrificar tudo em vez de negar sua fé. Todos os presentes ficaram profundamente comovidos com a cena. Marcos e Marceliano recuperaram o ânimo e prometeram fidelidade a Sebastião, mantendo a fé até a morte. Entre os presentes estava Zoé, esposa do funcionário imperial Nicóstrato. Essa mulher, muda há 6 anos, impressionada com o que presenciara, prostrou-se aos pés de Sebastião e tentou comunicar-se por sinais. Sebastião fez o sinal da cruz sobre ela, e imediatamente Zoé recuperou a fala. Ela e o marido converteram-se ao cristianismo. Este exemplo foi seguido pelos pais de Marcos e Marceliano, pelo carcereiro Cláudio e por mais 16 pessoas, todas batizadas pelo sacerdote Policarpo na casa de Nicóstrato. A conversão de tantas pessoas em circunstâncias extraordinárias chamou a atenção do prefeito de Roma, Cromácio, que sofria horrivelmente de reumatismo. Ao saber que o pai de Marcos e Marceliano fora curado da mesma doença após o batismo, manifestou interesse pela religião cristã. Sebastião o instruiu, batizou-o juntamente com seu filho Tibúrcio e o curou da enfermidade. Tão grato ficou Cromácio que libertou os cristãos presos e seus escravos, renunciou ao cargo de prefeito e se retirou para sua casa de campo, onde deu abrigo aos cristãos perseguidos. Entretanto, a perseguição recrudesceu de maneira assustadora. O Papa Caio aconselhou os cristãos que não tivessem coragem suficiente para enfrentar o martírio a deixarem a cidade antes que a tempestade se intensificasse. O mesmo conselho foi dado a Sebastião, mas ele preferiu permanecer em Roma para animar e defender os irmãos nas grandes aflições. O Papa o encorajou. Fica na arena da luta, representando o defensor da Igreja de Cristo, sob o título de Capitão Imperial. Não demorou muito para que o imperador Diocleciano fosse informado por cristãos apóstatas de que Sebastião era cristão e prestava grandes serviços aos outros cristãos encarcerados. Diocleciano repreendeu Sebastião, apelando para seus sentimentos de honra e lealdade ao império. Sebastião, respeitoso mas firme, defendeu-se, apresentando os motivos que o levaram a seguir a religião cristã e a socorrer os pobres perseguidos. Todas as tentativas do imperador de fazê-lo renegar sua fé foram em vão. Sem mais delongas, Diocleciano ordenou que Sebastião fosse amarrado a uma árvore e atingido por flechas. Suposto morto, foi deixado para trás. Na calada da noite, Irene, esposa do mártir Castulo, encontrou Sebastião ainda vivo e o levou para sua casa, onde o tratou com grande desvelo. Assim que se restabeleceu, Sebastião foi ao encontro de Diocleciano,
sem pedir audiência, e o acusou de injustiça por condenar inocentes. Surpreso ao vê-lo vivo, Diocleciano perguntou quem ele era. Sebastião respondeu: Sou Sebastião, e o fato de eu estar vivo deveria te convencer do poder do Deus que adoro. Perseguir seus servos é uma grave injustiça. Furioso, Diocleciano ordenou que Sebastião fosse levado ao fórum e lá, na presença de todos, fosse morto a pauladas. Para evitar que seu corpo fosse venerado pelos cristãos, ordenou que fosse jogado na cloaca máxima. Contudo, Santa Luciana encontrou o corpo e o sepultou aos pés de São Pedro e São Paulo. Isso ocorreu no ano de 287. Mais tarde, em 680, suas relíquias foram solenemente transportadas para uma basílica construída por Constantino. Naquela ocasião, uma peste devastadora que assolava Roma desapareceu durante a transladação das relíquias, e por isso os cristãos veneram São Sebastião como padroeiro contra a peste. Reflexões. São Sebastião viveu entre pagãos. Soldados e oficiais do exército romano eram sua companhia cotidiana. Inabalável na fé, ele não se deixava influenciar por opiniões, sarcasmos, críticas ou calúnias. O mundo contemporâneo também apresenta sinais característicos de paganismo. Para um católico que deve conviver continuamente com pagãos modernos, é difícil manter-se firme na fé e nos bons costumes. Muitos se deixam levar, temendo opiniões contrárias ou ataques à religião. No entanto, é necessário resistir, assim como fez Tobias, que mesmo vivendo entre infiéis, foi a Jerusalém adorar a Deus. Ou como Matatias, que declarou: Ainda que todas as nações obedeçam ao rei Antíoco, eu e meus filhos obedeceremos à lei do nosso Deus. 1 Macabeus 2:19. Não sigas a multidão para cometer o mal. Êxodo 23:2. Se quiseres salvar-te, vive com poucos, como ensina São Crisóstomo. Santos do Martirológio Romano. Em Roma, São Fabiano, Papa e Mártir, cujo corpo foi depositado nas catacumbas de São Calixto, 250. Em Niceia, Ásia Menor, São Néofito, mártir aos 15 anos. Na Palestina, Santo Eutêmio, abade. Santo Asclás, mártir em Antinoo, na Tebaida, região do Egito. São Néofito, jovem cristão de 15 anos, decapitado em Niceia por ter sido batizado em nome de Cristo. Santo Eutímio, abade na Palestina, que sendo natural da Armênia e consagrado a Deus desde a infância, partiu para Jerusalém e, depois de passar muitos anos na solidão, foi até a morte, sempre firme e diligente na humildade e caridade e insigne na observância da disciplina. São Volstano, bispo de Worcester, na Inglaterra, que, chamado do claustro à sede episcopal desta cidade, associou os hábitos monásticos ao zelo pastoral, dedicando-se com diligência a visitar as paróquias, fomentar a edificação de igrejas, favorecer a formação cultural e condenar a venalidade. São Sebastião, rogai por nós. Oremos. Senhor, concedei-nos, por intercessão de São Sebastião, a graça de perseverarmos na fé, mesmo diante das adversidades. Que seu exemplo de coragem e dedicação inspire em nós um coração generoso e confiante no vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes.